Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, no capítulo 19. Como a pastora comentou e eu falei também a respeito do que foi ministrado aqui durante o louvor nessa manhã, e uma palavra que Deus colocou no meu coração de sexta-feira para cá foi sobre, se eu posso dar um tema, seria: é tempo de mudança, é tempo de posicionamento. Nós precisamos nos posicionar em Deus e como igreja na sociedade. Posso ouvir um amém? Amém. Durante muito tempo a igreja demonizou a política. Veja bem, não vou falar de partido, de candidato, de nada disso. Vou falar de princípios bíblicos. E vou falar um pouco de como está o retrato da nossa nação, e que me identifiquei com um capítulo aqui da Bíblia de Juízes, capítulo 19. E mediante a isso nós vamos pensar um pouco a respeito, e eu quero que você ouça essa palavra debaixo de unção, de temor, de tremor, e pedindo para que o Espírito Santo te conduza a toda a verdade. Amém, queridos? E que eu creio que esse é um momento crucial para a nação brasileira. Nós comemoramos no último dia 7 a independência do Brasil. 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, junto ao rio Ipiranga, ele declara a independência, de Portugal, a independência do Brasil. Dia 9 de janeiro ele tinha recebido uma carta que ele deveria voltar para Portugal, mas ele disse: eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar aqui e eu quero me independer de Portugal. E aí não vou aqui contar a história do Brasil, que você já estudou isso, mas no resumo é isso: dia 7 de setembro ele declarou, deu o famoso grito de independência ou morte. E nós precisamos resgatar um pouco o prazer e a alegria de ser brasileiros. Amém? Nós somos verde e amarelo, azul e branco. Eu viajo para várias nações e eu confesso que às vezes eu fico com uma certa inveja gospel, de, por exemplo, quando eu chego em Israel, e para todo lugar que eu vou tem uma bandeira de Israel pendurada. Há um orgulho do povo judeu de ser de Israel. Você chega nos Estados Unidos, em qualquer lugar que você vai no banheiro, você vai no estacionamento, você vai no restaurante, em qualquer lugar, nas casas comuns, bandeiras dos Estados Unidos penduradas para todos os lados, porque há um orgulho. E eu creio que nós precisamos resgatar esse orgulho de sermos brasileiros, porque Deus nos fez nascer nessa nação. E nós não vamos entregar a nação de mão beijada, e nós somos boca profética nesse tempo, mas eu não posso ficar só na profecia, eu preciso me movimentar como cidadão, eu preciso agir. E aqui conta a história, no capítulo 19, eu não vou ler o capítulo todo, de um levita da tribo de Levi. Lógico, o nome já diz isso. Que a mulher dele havia traído ele, uma concubina, havia traído ele, e ele decide perdoar essa mulher. Então ele vai atrás dela, e ele a perdoa, porque ela havia traído ele, ela havia deixado ele, foi embora, e ele gostava dela, então ele decide ir atrás dela, e ele descobre que ela está na casa dos seus pais, no seu sogro então, e ele convence, ele fala que ele a perdoa, que ele a ama e que ele a quer de volta, e ela aceita voltar para ele. Só que ali ele começa a conversar com o sogro dele, e começam a beber, comer, se divertir, e o texto vai dizer que eles vão comendo, bebendo e se divertindo, e passa o primeiro dia, aí ele come e bebe o segundo dia, e quando ele tenta ir embora, o sogro fica mais um tempo, aí ele come e bebe o terceiro dia, aí ele come e bebe o quarto dia, ele come e bebe, e ele não tinha noção, ou tinha esquecido que ele tinha algo para concluir, algo para resolver, ele tinha uma terra para voltar. E
quando ele decide ir embora, ele sai num horário que não era adequado, ele decide sair de tarde. O caminho era perigoso, o caminho que ele tinha que atravessar. Ele deixa, em vez dele sair de manhã, ele sai à tarde. E quando anoitece, ele está numa cidade chamada Jebus, que futuramente se tornaria Jerusalém, sendo que nesse período, Jebus ainda era controlada pelos jebuseus. Era um povo cruel, era um povo hostil. Então ele chega e fala: não vamos passar a noite nessa cidade, vamos passar a noite em Gibeá. Por que Gibeá? Porque em Gibeá era gente dele, tinha um povo dele ali, tinha a tribo de Benjamim, estava ali em Gibeá. Então ele fala: poxa, os jebuseus é um povo que não é gente da minha gente. Eu vou procurar no meio dos benjamitas, eu vou estar mais seguro. Só que ilusão dele, porque ele chega ali e ele fica na praça e ele não encontra guarida, ele não encontra amparo, até que um homem chega para ele e fala o seguinte: não passe a noite na praça, porque a praça é perigosa demais. Vamos para minha casa que eu vou acolher você. Até que enfim apareceu uma alma boa, alguém maneiro. Vamos lá em casa que eu vou te dar comida, eu vou te dar um lugar para você dormir, você vai estar mais seguro, eu vou dar comida para os seus camelos, fica tranquilo. Então ele vai para essa casa. Só que quando ele chega na casa desse homem, e eles estão lá comendo e bebendo e se divertindo, diz a Bíblia que uns filhos de Belial, isso é, filhos de Belial significa homens ingovernáveis, uns homens maldosos, homens perversos, chegam na porta da casa desse homem e falam o seguinte: ei, bote o homem que você colocou dentro da sua casa para fora, porque nós queremos ter relações com ele. Os homens perversos queriam ter relações com o homem. E aí o dono da casa fala: pelo amor de Deus, não façam isso. Não façam isso. Não com esse homem. Aí o homem, olha que situação, o homem chega e fala: eu tenho aqui a minha filha, que é virgem, vocês não querem ela? Ele oferece a própria filha para ser abusada. Aí o levita entra na frente e fala: não, tem aqui a minha mulher. E joga a mulher para fora. E diz a Bíblia que aqueles homens malvados, terríveis, abusaram daquela mulher a noite toda. O texto vai dizer isso. Eles abusaram da mulher a noite toda. E aquela mulher, depois de ter sido abusada de todas as maneiras, ela volta para casa. Porque, veja bem, mesmo apesar dos abusos, a pessoa nunca perde a noção de casa. Porque, na verdade, todo abusado, no fundo, ele quer voltar para casa. Aquela mulher não morava naquele lugar, mas ela sabia onde era a casa que ela estava. Ela volta, machucada, sangrando, ferida. E diz a Bíblia que ela segura na soleira da porta. E ali ela morre. E quando o homem acorda de manhã, primeiro, como é que alguém dorme com um negócio desse? Quando o homem acorda de manhã, ele abre a porta, ele vê a mulher na soleira da porta, ele fala: levanta, vamos embora. Levanta, vamos embora. Foi quando ele percebeu que ela estava morta. Então ele a pega, coloca no seu jumento, chega na sua casa, ele parte o corpo dela em 12 partes. Ele pega um cutelo e parte o corpo. Que história de filme de terror, né? Para um domingo de muita gente me lendo assim, ó. Parece que vai aparecer o Chuck a qualquer momento. Alfred Hitchcock. Não, gente, está na Bíblia. Aquele homem parte o corpo da sua mulher em 12 partes e ele manda uma parte para cada tribo de Israel. E aí ele fala: olha o que fizeram comigo. E eu quero que você leia comigo, a partir do verso 27 agora, que diz o seguinte:
Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a sua concubina, caída à entrada da casa com as mãos na soleira da porta. Ele lhe disse: levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões de Israel. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Aí olha como ele termina o capítulo e o versículo 30. E aqui eu quero me apegar com você. Pensem, reflitam e digam o que se deve fazer. Algo tão perturbador, algo tão perverso, e a Bíblia vai dizer que nessa época não havia rei em Israel, e pelo contrário, para eles não havia nem Deus, porque eles viviam como se não houvesse governo. Era uma terra sem lei, sem consideração com o próximo, sem consideração com a humanidade. Inclusive esses dois homens, tanto o que recebe o homem, quanto o próprio levita, a ponto de entregar as próprias mulheres para o sacrifício, sabe? Havia uma falta de senso de proteção em relação à mulher. O pai ofereceu a filha virgem para ser abusada. E aqui eu já começo a esquentar só um pouquinho, mas pensa comigo, infelizmente, muitos pais hoje estão oferecendo os seus filhos para abusos, entregando os seus filhos ao mundo, expondo aos abusos, e acham que isso é da época em que estão vivendo. Não! Eu quero que você entenda que, primeiro, nós não somos uma terra sem lei, nós não somos alguém que não tem governo, nós temos um rei. Sabe, não podemos aceitar isso. Sem um governo de Deus, a família afunda, a nação afunda. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Deus. Não tem outra saída. Cada vez mais nós vemos o povo longe da bondade, longe da compaixão, longe do companheirismo, longe do cavalheirismo, sabe? Longe da educação. E nós precisamos resgatar essas coisas. Alguém me ajuda nessa manhã? Sabe, esse homem envia 12 pedaços dessa mulher, e ele fala: o que vamos fazer? O que vamos fazer agora? Pensem, reflitam. Essa palavra refletir tem a ver com pegue conselho, vamos buscar conselho e vamos decidir o que vamos fazer. Eu creio que esse texto descreve muito como está a nossa nação hoje. A palavra que Deus me deu, e eu quero dividir com você, é o seguinte: a casa desse homem, para mim, representa a igreja. Enquanto estamos nos divertindo, nos alegrando, bebendo, sim, sabe, se entretendo com as nossas atividades, estamos empurrando a nação para fora, para que seja abusada, para que seja escravizada. Estamos fechados num clã, e nós precisamos despertar e resgatar a nossa nação dos abusos. Resgatar a nossa nação dos abusos. Sabe, existe milhares de drogados morrendo na soleira da igreja. Existem milhares de adolescentes morrendo na soleira da porta da igreja. Existem milhares de jovens, milhares de prostitutas, de mulheres sem esperança, de gente que foi abusada, pedindo socorro, morrendo na porta da igreja. E a gente está gritando e se alegrando e bebendo e comendo como se nada tivesse acontecendo do lado de fora. Sabe? A maçaneta da igreja está manchada de sangue. A maçaneta da igreja está manchada de sangue. E muitos crentes não querem se posicionar.
E muitos crentes querem dizer, eu não vou votar porque não acredito. Você precisa ocupar o teu papel de cidadão. Você não é qualquer um, você é um agente do reino. Estamos nesse contexto onde para mudar alguma coisa é necessário que haja voto. Então você precisa exercer o seu papel e decidir votar. E votar de acordo com os princípios bíblicos. A sua ideologia não pode ser maior do que o que a Bíblia diz. Uma ideologia política não pode estar acima do que a Bíblia diz. Eu fico com o que a Bíblia diz. Eu voto de acordo com o que a Bíblia diz. A minha orientação não é de direita, de esquerda, de centro. A minha orientação vem do alto. E mediante a isso eu vou fazer as minhas escolhas. Mas eu não posso ficar sentado na indiferença. Eu não posso ficar sentado na indiferença, eu não posso assistir tudo de dentro da igreja. Faça suas escolhas, baseadas em princípios bíblicos. Quem é pró-vida, é nesse que eu vou votar. Quem é contra o aborto, é nesse que eu vou votar, porque a Bíblia é contra o aborto. Quem defende a família, quem é a favor de família, quem preserva os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia diz que é a família, é nesse que eu vou votar. Deixa eu te falar uma coisa, há uma diferença entre autoridade espiritual e autoridade civil, não confunda as duas. Tem gente que tem autoridade espiritual, mas não tem autoridade civil. Deus separa as duas coisas. E tem muita gente que troca de lugar. Ele era uma excelente autoridade espiritual. Quando foi querer ser autoridade civil, foi uma vergonha. Porque não é só porque é crente, é competente. E ser crente não significa que está apto para ocupar um cargo. Mas eu pelo menos preciso escolher baseado nos princípios cristãos, judaicos cristãos, no princípio do que a Bíblia diz. Então, eu não vou ser a favor do aborto, eu vou ser a favor da família tradicional. É isso que eu defendo, e é isso que a Bíblia diz, é isso que a palavra diz. Eu sou a favor da liberdade religiosa, as pessoas têm que ser livres. Direito de fazer suas escolhas, sim, isso é liberdade, mas a Bíblia garante isso também. Nós não estamos num jogo, estamos numa vida real. A Bíblia não é um livro de jogo, a Bíblia é um livro de regras. A Bíblia é um livro de princípios, sabe? Pense. Ele diz aqui, o que vamos fazer? Está despedaçada. A nação está abusada, a nação está sofrendo, a nação está sangrando. Aí ele vai dizer aqui, pense, infelizmente, se você ler os capítulos 20 e 21, eles não fizeram boas escolhas. Esse homem pegou a sua ferida, pegou a sua tragédia, pegou os seus traumas, e por causa disso, gerou uma guerra. Só que lá no capítulo 21, eles vão cair em pranto, porque foi a pior besteira que eles fizeram, foi ter declarado guerra entre os irmãos. Hoje a gente está brigando irmão contra irmão, competindo quem tem a igreja mais bonita, mais legal, mais moderna, mais popular, como se a igreja fosse grife. As tribos estão brigando, e a nação na soleira da igreja, sangrando. É tempo de unidade. É tempo de você deixar de lado as suas diferenças. E nós precisamos nos unir por algo maior. Precisamos nos unir em clamor pela nossa nação. Ele fala, pensem sobre isso. Olha como está a sua vida. E olha como está a sua nação. Agora reflita, pegue conselho, vamos sentar, vamos conversar, o que vamos fazer, vamos traçar estratégia, vamos traçar planos para fora das quatro paredes. Posso ouvir um amém? É sair do lugar da apatia, do desânimo, sabe? É tempo de se unir, é tempo dos pregadores do Brasil se unirem, é tempo não de ficar defendendo os seus impérios, mas se unir em prol de uma causa maior.
Não é eleger deputado para defender leis que vão defender os seus impérios, mas é defender algo maior, que é o povo. Infelizmente, muitos líderes só querem eleger os seus representantes para defender os seus próprios interesses e não o interesse da nação. Precisamos parar de pensar em mim e pensar em nós como um todo. Sabe? Eu não prego política, eu prego a palavra de Deus, meu irmão. Eu não sou um pregador politicamente correto. Eu prego o que a palavra diz. As mãos da nossa nação está na soleira da igreja, clamando por socorro. O que é que nós estamos fazendo? Sabe, infelizmente esse levita retrata o caráter de muitos cristãos hoje em dia. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 8, vai dizer, tem algo seguinte: são filhos da luz, mas agem como filhos das trevas. Muito crente dizendo que é crente, quando você vê ele se revelar na internet, você descobre que na verdade é um lobo transvestido de ovelha. As ideologias políticas dele são muito mais intensas do que o que a Bíblia diz. Sabe? Eu fico com o que a palavra diz. Sabe, a Bíblia diz também em Tiago 4,9: afligi-vos, sabe, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Gente, pastor, mas que trágico, tem tempo de sorrir, lógico que tem tempo de sorrir, e nós vamos sorrir, sabe, mas também tem um tempo de chorar. Eu acho que nós estamos ignorando o tempo do clamor, ignorando o tempo de derramar lágrima, porque a gente está pulando, dançando, gritando, quando na verdade é tempo de banhar o chão com lágrimas, para que o céu nos ouça. Para que o céu nos ouça. Meu Deus! Mas infelizmente para muitos só tem tempo de sorrir. Trocaram a adoração por entretenimento. Sabe? O santuário para muitos se tornou apenas um lugar de diversão e não de devoção. Deixa eu falar uma coisa: uma nação sem os princípios de Deus, ela sempre será uma nação sem governo. Sempre será uma nação sem governo. Outro princípio que eu quero dizer para dividir com você nessa manhã, e eu quero que você entenda e que você analise. Eu quero que você pense. Eu não sou pastor de pessoas manipuladas, eu sou pastor de pessoas que pensam. Amém? Você nunca vai me ver aqui dizer, vote em fulano, vote em Beltrano. Eu quero que você pense. Nós precisamos voltar os nossos olhos para Israel. Não sou eu que diz. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 12, 2 e 3. Antes da nação de Israel ainda ser estabelecida. Mas Deus fala para Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Que nação é essa? Israel. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E olha, abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quer mais? Salmo 122 vai dizer: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Quer mais? Zacarias 2,8: aquele que tocar em vós, em Israel, toca na menina dos seus olhos. Não tem caminho. O Brasil, para mim, está do jeito que está a partir do momento que ele começou a dar as costas para Israel. Nós, como igreja, não podemos aceitar isso.
Meu irmão, não tem como um crente ser contra Israel. Não tem como, é antibíblico. Ah, mas Israel, eu não estou aqui, pode ter um monte de defeito, mas é um povo que Deus escolheu. Eu aprendi com o pastor Joaquim Cantagalli o seguinte, ele falou, Emerson, com Israel trata Deus. Deus tem os seus caminhos para corrigir Israel, para trazer Israel para o prumo, sabe? Não cabe. O nosso papel é abençoar Israel. Olha para as nações que têm aliança com Israel, como que elas estão, e olha para as nações que não têm aliança para Israel, como que elas estão. Olha, não, lê jornal, vai se informar e depois você vem falar comigo. Olha as nações que são aliançadas com Israel, prosperam. Ah, pastor, o mundo jaz do maligno. É, mas o jaz do maligno na Suíça é diferente, irmão. O jaz do maligno nos Estados Unidos é diferente. O jaz do maligno em vários lugares onde é diferente. Então, aqui também pode ser diferente. E nós vamos abençoar Israel. Nós vamos, faça escolhas mediante aqueles que são a favor de Israel, que aprovam Israel, que abençoam Israel, porque é uma promessa para a nação que abençoa Israel. A bênção que está sobre Israel vai recair sobre essa nação. Vergonhoso para o Brasil ter dado as costas para o embaixador de Israel. Eu tenho vergonha disso. O Brasil conseguiu entrar para a história 2 vezes. Primeiro, e olha que coisa importante, no estabelecimento do Estado de Israel em 48, quando Oswaldo Aranha dá o voto de Minerva. Aí o Estado de Israel é formado. E depois, há pouco tempo, negam um embaixador de Israel de entrar no Brasil. Nunca aconteceu isso. Nem o Egito, que já foi inimigo declarado de Israel, nunca rejeitou um embaixador de Israel. Aí depois pergunta por que o Brasil está no buraco que está. Para mim, o primeiro lugar é ter dado as costas para Israel. Primeira coisa. Prosperarão aqueles que te abençoarem. Nós, principalmente como igreja, precisamos orar pela paz de Jerusalém e enviar palavras proféticas sobre Israel, porque a bênção que... Gente, quem foi Israel sabe do que eu estou falando. É um lugar que é uma vírgula. É um país que é menor do que o Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem o quê? 12 milhões de habitantes? Sei lá, por aí. Israel tem 7 milhões de habitantes. É um país pequenininho. Mas, meu irmão, o deserto floresce. Tem água no deserto. Sabe? Tudo... Você conhece judeu pobre? Vai dar uma voltinha ali na Gaster, na Amsterdã Sauer. Porque... Gente, há uma promessa de Deus. Eu quero a bênção que está sobre Israel, sobre o Brasil. Eu quero a prosperidade que está sobre Israel, sobre o Brasil. E é nisso eu creio, sabe? E aí, querida, por isso que você precisa se manifestar e se posicionar. Romanos 8:22 vai dizer que a criação aguarda com grande expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? E a todos os que creram no seu nome, foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. E para que o Filho de Deus existe? Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Os filhos de Deus se manifestam, para destruir as obras do diabo. Agora, não é só destruir aqui, xaramananai, sai para lá, vai para lá. Não, é lá fora. É quando a igreja anda lá fora, o inferno recua. É quando você se posiciona como cidadão do reino, o inferno recua. Exerce o teu direito. E aí, Provérbios 29:2 vai dizer, quando os justos florescem, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. A palavra ímpio ela é muito mais do que uma pessoa que não é crente. A palavra ímpio significa aquele que não tem fé, aquele que não tem temor. Tem crente ímpio. Tem crente que não tem fé.
Tem crente que não tem temor. Tem crente que só tem o título de crente, mas ele não vive como crente, ele não dá frutos. A vida dele é completamente cheia de falcatrua, ele não vive como tal. E tem muita pessoa que não tem o título de crente, mas que não é ímpio. Ele guarda os princípios, ele tem temor. Meu Deus. Salmo 33, 12 vai dizer: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu quero convocar a IPAM para, a partir de hoje, orar, jejuar e votar. Posso ouvir um amém? Amém. Fale para a pessoa do seu lado assim: ore, jejue e vote. E aí, ontem à noite eu estava em casa confirmando, eu estava dividindo a palavra com a Fernanda falou: tem certeza que você vai pregar isso? Ela: tem certeza? Eu falei: amor, é o que está queimando no meu coração. Ela: que Deus te guarde e te cubra. E eu falei: eu não posso me calar. Eu tenho que falar para o meu povo. O meu papel como pastor é te mostrar direções, é fazer você pensar, é ativar em você. E aí eu fui dormir. E aí eu ligo a TV, estava passando uma entrevista com Mário Sérgio Cortella, um filósofo que eu gosto muito de ler e de ouvir. E aí ele começa, aí justamente na hora que eu ligo, ele está falando assim, não sei se vocês viram ontem à noite, ele chega e ele fala assim: nós precisamos desenvolver uma cidadania ativa, que é o seguinte, é se envolver com a sua sociedade e ser parte da solução. Porque ser cidadão e não se envolver não te torna diferente em nada. Você precisa ser cidadão a ponto de se envolver com as questões sociais do lugar onde você mora, da região que você vive, no trabalho onde você está, sabe? E aí eu entro na questão do que eu falei no começo. Precisamos resgatar o prazer de sermos brasileiros. Se orgulhar da nação, sabe? Porque Deus nos colocou nesse lugar. Tem uma igreja viva aqui. Você não entendeu? Tem uma igreja santa no Brasil. Eu estou aqui te falando, eu não estou generalizando, nem julgando nada, nem ninguém. Eu estou trazendo uma palavra de despertamento, para que nós possamos acordar para esse momento que a nação está vivendo. E nós precisamos voltar a honrar a nossa terra. Deixa eu falar, pare de amaldiçoar o Brasil, porque já tem maldição demais. O Brasil não precisa mais de palavras malditas. O Brasil precisa de palavras de bênção. O Brasil precisa de palavras proféticas. A minha nação, está todo mundo dizendo, o Brasil está uma desgraça, o Brasil não sei o que. Eu falo, a minha nação é abençoada, a minha nação vai sair disso, a minha nação vai virar essa página. Eu creio, começa a declarar palavras proféticas e de bênção sobre a sua nação. Honre a sua terra, abençoe a sua terra, não entregue de mão beijada. Nós temos um rei e nós temos um governo.